Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos na nossa aula de História. E hoje nós vamos falar sobre um problemão, isso mesmo, um problemão que aconteceu na Inglaterra lá no século XVII. Você pode dizer, professor, mas foi um problemão, então já passou, não tem mais nada a ver com os dias de hoje. Tem, porque o que a Inglaterra vive hoje é consequência desse problemão que aconteceu. Aí você pode também me perguntar, mas é problema deles lá, professor, o que é que tem a ver? As relações econômicas de hoje, as relações econômicas que a Inglaterra tem com os países e que de certa forma influencia toda a conjuntura econômica do mundo, tem a ver com isso daí. Isso, claro, no relacionamento da Inglaterra com os outros países, certo? Inclusive com o nosso. Então vamos lá. E o que foi essa Revolução Inglesa que aconteceu de 1642 a 1689? Foi um processo que levou a Inglaterra a ser uma monarquia parlamentar. Mas o que é isso? Vamos entendendo aos poucos, certo? Vamos entender logo o contexto em que se deu tudo isso. A Inglaterra era um estado absolutista. O que é absolutista? Vem de absolutismo. O que é o absolutismo? Poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, ou seja, o rei. Então só o rei que mandava em tudo e ninguém podia dizer nada, e o que ele dissesse, acabou. Então, naquele momento estava acontecendo também uma prosperidade da burguesia, a burguesia estava crescendo, o feudalismo caiu, né? Lembra lá? O feudalismo caiu, o comércio estava aí se desenvolvendo. Então, o que é que acontece? O crescimento da economia, do comércio através da burguesia e a criação de uma lei aí pelo rei, pela coroa inglesa, que foi a lei de cercamento. O que era a lei de cercamento? Simplesmente era isso. O rei chegava lá em determinada terra de uma pessoa, dizia, a partir de hoje, o rei não, né, os funcionários, a partir de hoje essa terra é minha. Cercava lá e o povo, perdia a terra. Lei de cercamento. Ou lei de roubamento. Então, nesse tempo também estava acontecendo a reforma anglicana. O que é a reforma anglicana? Se você tem dúvida, quer conhecer mais um pouco sobre a reforma anglicana, procura aí nos vídeos atrás sobre as reformas religiosas ou reformas protestantes, que foi quando o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, porque o Papa não queria anular o casamento dele, porque ele queria casar com uma outra mulher. Então ele funda uma igreja, a Igreja Anglicana, onde ele podia casar e descasar quantas vezes quisesse. E fazer também, né, ter o poder, o controle sobre tudo. Enfim, então vamos lá. Do século XI até o século XVIII, 1720 mais ou menos, existiu uma dinastia na Inglaterra chamada dinastia Stuart, que é a dinastia, uma família que permanece no poder por muito tempo. Nessa dinastia, nesse tempo aí, Jaime I ele defendia uma teoria do direito divino, que tudo que o rei fizesse vinha de Deus, era a vontade de Deus, ninguém podia contestar. Era o que o rei fizesse, era a vontade de Deus, ninguém podia criticar o rei. E isso causou muitos conflitos com o parlamento, né, naquele tempo. Então, o parlamento era como se fosse hoje, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Vereadores com relação ao prefeito, a Câmara dos Deputados com relação ao governador. Imagina aí, dessa forma. Imagina o governador, vamos citar um exemplo mais prático. Os vereadores e o prefeito. Então imagina que o parlamento são a Câmara dos Vereadores e o rei era o prefeito. Se dava mais ou menos dessa forma. Então o que é que acontece? Houve conflitos com o parlamento por conta disso, o rei começou a perseguir religião, quem fosse diferente da religião dele. Depois de tudo isso, depois de Jaime I, Carlos I assume, dissolve o parlamento, ou seja, acabou o parlamento, reabriu o parlamento quantas vezes ele queria. Se ele votasse um projeto lá, vamos dizer assim, e não fosse, o parlamento não quisesse aceitar, ele fechava o parlamento. Era como se o governador enviasse um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Se a Assembleia Legislativa, os deputados não aceitassem, o governador fechava, né, a Assembleia. Então, qual era o interesse de Carlos I? Ter mais recursos para o exército, dentre outras coisas. Então o que é que acontece? Aconteceu uma revolução, chamada Revolução Puritana ou Guerra Civil, que foi de 1641 a 1649. Por que puritana?
Quem seguia a religião anglicana de Henrique VIII era puro, né? Então, religião puritana. Então, depois que Carlos I tentou fechar aí o parlamento, mais uma vez começou essa revolução e traçou aí um cenário de guerra. De um lado, o exército do parlamento, comandado por Oliver Cromwell, e do outro lado, o exército do rei. Então, o exército do parlamento, o exército comandado por Oliver, ele consegue vencer o exército do rei, a monarquia cai, o rei perde o poder, inicia-se aí um regime republicano, onde o rei não mandava. Durante o regime republicano, que foi de 1649 a 1658, Oliver, né, que era apoiado pela burguesia e pelo exército, desenvolveu o nacionalismo, o amor cego à Inglaterra, todo mundo tinha que amar a Inglaterra, e isso, aquilo, outro, lá vai. E doar a própria vida pela Inglaterra, doar até as suas finanças pela Inglaterra através de impostos. Então, o que é que acontece? Nesse período aí foi instaurado, né, através de Oliver, os atos de navegação. O que eram esses atos de navegação? A Inglaterra só poderia comercializar, né, os navios ingleses só poderiam comercializar com quem fosse parceiro ali da Inglaterra nos negócios. O que é que acontece? Em 1660, a dinastia Stuart retoma o poder com a morte de Oliver. Então, depois de um momento de turbulência na política ali, o parlamento vai coroar Carlos II. Ele vai fazer os novos atos de navegação, com o mesmo objetivo do que eu falei agora há pouco. Ele vai fazer também a lei do teste. O que era a lei do teste? Ninguém que vivia na Inglaterra poderia ser católico, tinha que ser anticatólico. E quem não fosse já sabe, né? Quem não professasse isso, né? Preso ou morto. Em 1685, Jaime II assume e ele queria voltar ao absolutismo, voltar a concentrar todo o poder em si. Né? Ele era católico, mas ele queria consolidar o poder todo em si, fazer como era antes, lá no início da dinastia, no início da Revolução Inglesa, quando a dinastia Stuart comandava. O que é que acontece? O parlamento não quis isso, obviamente. Não quis que o poder voltasse todo para o rei. Então aconteceu em 1689 a Revolução Gloriosa. O que teve de glorioso nisso? Vamos lá. Guilherme Orange, né, ele assumiu o reino através do parlamento. O parlamento chega lá e diz: olha, tem um acordo para fazer com você. O Jaime II, ele quer assumir aí novamente, só que a gente não quer, porque ele quer ser absolutista. Você não aceita não ser rei da Inglaterra, por acaso? Aí, claro que ele queria, né? Aceitou. Aí ele disse, o parlamento disse, mas tem um porém. Você vai assumir como rei, porém você vai ter que nos obedecer. Então ele assumiu, como vamos dizer assim, na linguagem popular da política brasileira, como um laranja, né? Como o próprio nome dele já fazia menção a isso. Então, ele decidiu assumir e, como o parlamento conseguiu derrubar a coroação de Jaime II, Guilherme, ele assume como rei da Inglaterra. Como ele assumiu o reino e não houve problema, não houve discussão, não houve briga, não houve guerra, não houve derramamento de sangue, por isso, esse momento recebeu o nome de Revolução Gloriosa. E instaurou aí a monarquia parlamentar na Inglaterra. O que é a monarquia parlamentar? Se resume aí no ditado, de certa forma, que se diz na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei hoje, a rainha Elizabeth, ela tem aquela figura, aquele poder representativo, de representação, vamos dizer assim, de consideração, né? Porque a família fez parte da história e ajudou a construir tanta coisa mais. Construir entre aspas, né? Que tudo aí foi fruto do roubo, inclusive o ouro, muito do ouro que tem lá veio do Brasil, trabalho escravizado, dentre outras coisas. Exploração também, viu? O que é que acontece? A rainha reina, mas não governa. A rainha tem um poder, mas é um poder representativo. Mas quem toma todas as decisões políticas, a última palavra é do primeiro-ministro. Então, por isso,
né, tem esse ditado na Inglaterra: o rei reina, mas não governa. Quem é o primeiro-ministro? Quem comanda o parlamento. Ok? Bom, foi isso que aconteceu. Aí como é que aconteceu isso e como é que isso tem a ver com a política social hoje? Então, tudo que é realizado lá na Inglaterra, representante vai o primeiro-ministro. Então, as decisões que ele tomar é aceita pelo parlamento, a rainha concorda, vamos dizer assim. Então, e aí, o que não for do interesse dele para a Inglaterra ou para ele mesmo, então não fecha acordo com ninguém. Mais ou menos assim. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!